Boa tarde, amigos. Estamos chegando com o programa Fala a Verdade pela TV Osasco para 11 cidades ao vivo, pelo canal NET, canal Cabo NET para vocês. Sexta-feira, hoje, graças a Deus, está chovendo. Temos que agradecer a Deus realmente pela chuva que está caindo aí. Tomara que dure aí uns 3, 4 dias essa chuva, porque nós estamos com uma crise brava de falta d'água. E olha, vamos economizar, porque a coisa está muito séria. Hoje eu tenho aqui dois convidados, eu tenho aqui do meu lado direito dois convidados. Primeiramente, eu tenho aqui Gurupi Martins, assessor do vereador Rogério Silva, jornalista. Boa tarde, Gurupi, tudo bem? Muito boa tarde, Nilson, muito boa tarde a todos os amigos da cidade de Osasco e de toda a região. E uma boa tarde também ao meu amigo aqui, Marcos Arruda, ex-vereador e sempre vereador, Marcos Arruda. É um prazer estar participando do seu programa. E também o Marcos Arruda, já acabou de anunciar, o Marcos Arruda foi vereador em Osasco na 10ª legislatura, depois nós vamos falar sobre isso. Boa tarde, Marcos Arruda, engenheiro. Hoje nós vamos discutir uns temas importantes aqui. Seja bem-vindo ao programa, viu? Boa tarde, é um prazer estar aqui, Nilson, estar aqui acompanhando também o Gurupi. Alegria estar aqui com vocês. Vamos debater aqui. O que você colocar na pauta, vamos debater. Vamos debater, sim. Vocês que estão nos assistindo, se quiser participar do programa, basta mandar as perguntas para nós pelo WhatsApp da TV. O telefone é 11, você está vendo aí na tela, mas eu vou falar. 11 958 935 075. Qual cidade você estiver, pode mandar via WhatsApp, que nós vamos passar pergunta aos nossos dois entrevistados, Gurupi Martins e o engenheiro e ex-vereador, como diz o Gurupi, vereador, sempre vereador, sempre, né? Vereador. Marcos Arruda. Ô Gurupi, você está em Osasco já há quanto tempo? Rapaz, já são quase 30 anos na cidade de Osasco. A minha história é mais ou menos o seguinte: meu nome é Wesley, mas Gurupi é porque eu sou da cidade chamada de Gurupi, antigo norte do estado de Tocantins, antigo norte do estado de Goiás, hoje pertencendo ao estado do Tocantins. São quase 30 anos na cidade de Osasco. Você veio como Wesley aqui e deram o apelido para você do Gurupi. Pois é. Foi uma pessoa que já não está no nosso meio mais, né? Era diretor da Rádio Nova Difusora. O Taxinha, né? Isso. Na época da Difusora. Nós trabalhamos juntos na época da Difusora e eu perguntei, qual é o seu nome? Meu nome é Wesley, para ser mais franco, é mais ou menos o seguinte: em vez de Disney, coloca um W, tira o D, coloca um W e você tem aí o Wesley. Aí o pessoal fica, o Wesley não estava soando bem. E o Taxinha perguntou assim, mas você é da onde? Eu falei, sou de Gurupi. Então tá, a partir de hoje você é Gurupi Martins. E assim ficou. Pegou mesmo, né? Que eu acho que já até me acostumei, que quando alguém pergunta, o Wesley, eu falo, opa. Eu lembro muito de você, de seu irmão, né? Como é que a gente chama? O Elton. Vocês andavam... Tinha umas brincadeiras que eu trabalhava com ele no Jornal Diário, né? O Taxinha, ele falava, Nilson, você sabe como é que o Gurupi e o Elton, eles fazem para dar uma aliviada nas despesas? Eles ficam olhando aqueles coquetéis que saem que vai ter vernissagem, então eles têm certeza que lá vai ter um comes e bebes e eles frequentam isso aí na noite. Eu morria de rir quando eu via isso. É verdade ou era história? Não, a história é mais ou menos o seguinte. Eu cheguei em Osasco com 19 anos. Isso. 19 anos vim para estudar e meu irmão veio logo depois. O que acontece? Morando sozinho, você não tem o tempo assim para cozinhar nada. E eu gostava de aproveitar muito o meu tempo. E nós não temos o hábito de ler algumas coisas assim para saber o que está acontecendo. De fazer a programação, o que vai ter? Saía bastante. Eu morava na região, um bom tempo, morei ali perto da Avenida Paulista. Então você tinha o MASP, Conjunto Nacional, a TV Gazeta ali próximo, que sempre tinha alguma coisa, algum evento. Então, para a gente sempre aproveitar, vamos lá, eu e meu irmão, o Elton. Então, fazer essa programação cultural por muito tempo. Tivemos a oportunidade, eu sempre falo o seguinte, no MIS, que é o Museu da Imagem e Som do Estado de São Paulo, assisti toda a programação de todos os filmes produzidos pela Vera Cruz. Então, o que muita gente, a população, e isso eu recomendo até boa parte, não tem esse hábito, fala assim, poxa, Bito, o que eu vou fazer hoje? Dá uma olhadinha nos jornais, tem uma atividade, uma gama muito grande para você, que algo de graça, que você pode aproveitar. É verdade mesmo. É verdade. Nós não sabemos talvez aproveitar o que a cultura oferece para a gente. Tá certo. Sem gastar nada. Mas vale a pena. Foi uma experiência válida. Você passou por assessoria do Sasso, depois do vereador Barbosa. Do Sasso, fizemos a presidência do Sasso,
Depois, por 16 anos, eu Barbosa. fiz com Barbosa mais uma vez a presidência e trabalhei um bom tempo na nossa gloriosa difusora. Sim, mas agora, atualmente, você Agora tá com estou com o vereador Rogério Silva. Que, aliás, eu devo dizer a todos que hoje era para nós entrevistarmos ele, teve um problema de última hora, e, logicamente, que eu conheço ambos aqui, eu sei muito bem que eles são bons para serem entrevistados aí, não vai ter problema nenhum, vamos colocar vocês dois lá, vocês substituem o vereador, vamos falar do vereador também, da política dele na cidade, sabe, da situação política, não só na cidade, como em nível nacional. Temos dois muito entendidos de política aqui e a gente pode discutir abertamente alguns temas aí. Vocês mandem pergunta para nós. Ô Marcos Arruda, vamos falar da sua história. Você foi vereador, você se elegeu em que ano? Eu fui eleito em 2000, né? Então fui vereador de 2001 a 2004. PSDC, o 27. Tá. Aí você resolveu mudar de partido. Quando o doutor Celso ele foi para o PSDB, então ele nos convidou, como ele era a liderança maior da cidade, daí nós fomos com ele para o PSDB. Aí o que te prejudicou foi justamente o quociente eleitoral. Você teve 5.500 votos. E acabou daí na realidade, na composição eleitoral, eu fui para o PHS, com o apoio dele, diga-se de passagem, e com o apoio de toda a estrutura dele, até com a anuência da família Rossi, a Ana Paula quem presidia o PHS, e ela era vice dele. Então ela era secretária dele, da promoção social, e com certeza o partido faria 3 vereadores. Porém, 3 meses antes da eleição, eles brigaram. E eu fiquei no meio da briga. O Celso ficou brigando comigo, a família Rossi brigando comigo, e eu fui um dos mais votados naquela eleição. Foi mesmo, teve 5.500. 5.500 votos, e ainda acabou assim não levando. Perdi a eleição e meio que deu uma interrompida no meu projeto político. Mas apenas uma interrompida, ainda não morri. Seu trabalho nos 4 anos nessa 10ª legislatura foi bom, porque você teve 5.500 votos para a reeleição. Eu praticamente dobrei os votos e hoje muita gente ainda tem certeza dos meus eleitores que eu ainda sou vereador ainda. É verdade. E na realidade tive um retorno para a política com a montagem do PSC, que era um partido de gaveta. O vereador Rogério Silva, que está nos ouvindo lá em São Paulo, inclusive, um abraço ao vereador Rogério Silva, que nos chamou para ajudar a montar o partido. Nós montamos o partido na legislatura passada e em 2012 elegemos 2 vereadores, faltou 1.600 votos para elegermos o 3º e apoiamos o governo em que aí está, do Jorge Lapas, e o PSC deu 30% dos votos que o Jorge Lapas teve. O Jorge Lapas teve 130 mil votos, nós demos 41 mil votos. Deixa eu só voltar naquele tempo ainda. Foi a eleição justamente da derrota do Gigo, quando o Gigo perdeu para o Emídio, não foi? Foi exatamente, o Celso perdeu para o PT. Então, deixa eu perguntar, era a tentativa do Celso Gigo do 3º mandato dele. E aí já tinha a reeleição, ele poderia, da outra vez que ele foi prefeito, tinha a reeleição, ele indicou o Silas Bortoloso. Isso. Aí ele voltou, já com reeleição, ele tentou se reeleger, que foi em 2004, não é isso? 2004. E acabou sendo derrotado pelo Emídio, pelo PT. As forças lá do Emídio, as coligações, acabou virando. O que pode o Celso Gigo ter errado naquele período eleitoral, um pouco antes, para que ele perdesse a eleição? A gente pode tentar... Olha, no meu modesto entender, na realidade o grupo que estava em volta do Celso, dentre eles o Zupo, numa reunião falou que o Rossi não tinha força política, que o apoio do Rossi era 0-0. Falou que já estava 0, que não tinha mais prestígio nenhum. Até eu que não tinha tanto voto ficaria triste. Aí começou a crise. Aí começou a crise e eu não sabia que ia ter essa crise. Porque a Ana Paula ia ser a vice. A Ana Paula ia ser a vice. Estava na mesa. Estava na mesa, estava à mesa e era do PHS. A chapa estava montada, ela era vice. O Celso trouxe o Délbio para ser vice no lugar da Ana, e aí a Ana Paula falou, então eu sou candidato. Quando foi candidato, o Celso ajudou na desmontagem do PHS, a Ana Paula teve 24 mil votos, levando para o segundo turno, e daí no segundo turno, tem que dizer isso aqui, a família Rossi deu a cidade para o PT. O PT está hoje no governo, graças à família Pela soma Rossi. dos votos, deu segundo turno e depois a Ana Paula apoiou.
Então o PT está em Osasco. A gravidade daquela frase do Zupo chegou até nesse ponto, de no segundo turno ela acabar abandonando o Gídio e apoiar o Emílio. Você vê que as grandes crises mundiais é tudo em família, né? Porque o Zupo é parente do Rossi. É primo do Rossi. Quer dizer, a briga de família levou o PSDB a entregar a cidade para o PT. Então, se o PT hoje está em Osasco, aí cada um vai fazer a sua análise, se é bom ou se é ruim, mas com certeza deve-se muito à família do Francisco Rossi. E hoje? O ano que vem nós temos eleição. Como que você acha que vai ser a eleição em Osasco em 2016? Olha, a eleição no Brasil inteiro, o desgaste político que o PT teve... Está tendo. Está tendo, é muito enorme. Desde do mensalão, agora com o petrolão, agora com esses escândalos todos, e chegando muito próximo da presidente e do presidente Lula, então houve um desgaste muito grande com relação ao PT. Quer dizer, na sua opinião, o desgaste não é do prefeito que é do PT, nenhum por lugar. exemplo, o desgaste é do partido. Por exemplo, o Jorge Lapas, por exemplo, ele tem uma imagem muito boa na cidade. É um sujeito que está fazendo e está trabalhando, e aí eu quero dizer que eu votei nele, inclusive. Trabalhando muito, inclusive hoje na minha edição do Em Off no Correio Paulista, eu estou falando sobre isso. Não sei se vocês viram. Eu listei a quantidade de obras, que eles filmaram, já as obras em andamento, em novembro de 2014, ou seja, 7 meses praticamente atrás, e depois dessas obras vieram mais obras. Eu listei só aquelas, e as inaugurações que teve. Quer dizer, Osasco tem tanta obra, mas eu acho, do meu ponto de vista, que está atrapalhando essa crise. Então, o que se fala aqui hoje do prefeito Lapas, por exemplo, que em todas as regiões por onde eu vou, bem cedo na prefeitura, é a última a sair. O pessoal fala muito mal do PT, mas não ligaram isso ao Jorge. Então, por onde eu tenho andado por aí, tenho falado bem do prefeito, inclusive mandar um abraço, ele está assistindo a gente. Essa inauguração da panorâmica aí, da Zona Norte, é uma transformação para a Zona Norte. Sim, a Zona Norte não era o sonho da Zona Norte ter a transformação que está tendo agora, lá nas mãos do Jorge Lapas. A Zona Norte não era conhecida em Osasco. Então, hoje, com todas as obras que o Jorge está levando para lá, que o Jorge é engenheiro, como eu também, Jorge. Um abraço. Olha, eu vou mais além. A Zona Norte, para nós hoje, era igual a Brasilândia para São Paulo antigamente. Por exemplo. Exatamente. Uma boa colocação. Hoje a Zona Norte hoje a Zona Norte é muito respeitada pela quantidade de indústrias que estão lá e pelas transformações que estão sofrendo. Você recorda, Marcos, para o futuro. Não sei se você recorda daquela época que o pessoal da Zona Norte falava assim, que nós queremos a independência. O pessoal queria do Rio para lá, falava assim, não. Queria pertencer a Barueri. Pertencer a outra cidade. Queria aqui. E hoje ninguém mais fala nesse sentido. Hoje o pessoal da Zona Norte fala, não, eu sou de Osasco, eu trabalho em Osasco, eu quero viver Osasco, eu sou cidade de Osasco. O pessoal antigamente, não, vamos dividir. Do Rio para lá, outra cidade, não quero mais pertencer à cidade de Osasco. Isso é em função do que o governo do PT, isso tem que se ressaltar, deu uma dedicação até maior, se assim podemos dizer, para a Zona Norte. Isso tem que ser levado em consideração. Mas olha, mais do que merecido. Eu sou testemunha, eu estou em Osasco desde 1963, a Zona Sul sempre foi privilegiada com os projetos dos prefeitos que passaram aí. Que me perdoe os prefeitos, mas sempre foi. A Zona Norte sempre foi a parte mais esquecida de Osasco, sempre. Não podemos esquecer que na Revolução Iluminista tinha lá um pensador, o Montesquieu, e o Montesquieu dizia o seguinte, da necessidade de ter alternância no poder, porque o poder, como dizia Maquiavel lá em 1500, que o poder meio que vicia, Já vi que você é contra a reeleição também. Oi? Absolutamente contra. Pode escrever isso aí. Eu sou contra a reeleição. Inclusive de vereador e deputado, que devia ter um mandato embora. Até de vereador mesmo? Até de vereador. Porque os caras estão fazendo carreira política na Câmara. Mas isso nós nunca vamos Vai uma vez e vai embora. É eles que decidem. Eles vão E claro, olha o exemplo do Senado. Como são eles que decidem, isso não vai mudar nunca. Não vai ter nunca mandato de senador 5 anos. Mas que seria uma boa, seria, não seria? Daria um oxigênio. Olha, eu acho que o Brasil já está na hora de pensar novamente no parlamentarismo. Seria uma ideia interessante. Eu acho que com essa crise toda que nós estamos tendo aí, se fosse um primeiro-ministro, era tirar um e colocar outro. É isso aí. Assim. Deixa eu falar o seguinte, o Eduardo Cunha já está pensando nisso, o presidente. Eu acho que é talvez uma solução para o nosso país,
para tentar nós voltarmos àquela maré boa que nós estávamos vivendo, desde o período da mudança da moeda, né? Mas só de não ter o Instituto da Reeleição, dólar R$1, que inclusive é que quando o sujeito chega lá, e aí o Fernando Henrique, que é um grande estadista, um grande professor, um grande sociólogo, que não tinha reeleição. Mas quando ele chegou lá e falou, meu Deus do céu, eu estou aqui no poder, seria tão bom se eu pudesse ficar mais 4 anos. E aprovou o Instituto da Reeleição. E deve se arrepender até hoje, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, o Brasil foi vendido em 2 oportunidades, por causa a primeira foi no Sarney, que pediu 1 ano a mais, era 4, ele quis o 5º ano, não foi? Foi. Também houve o acordo lá com os parlamentares, logicamente que levaram as vantagens deles, e aumentou. Depois o Fernando Henrique achou que tinha que ter reeleição, que está até hoje. Olha o que deu. Eu também sou contra a reeleição. Eu acho que o mandato do presidente pode ser 5 anos, tudo bem, mas... Então quer dizer que lá em 1500 Montesquieu já tinha razão, então, né? Oi? Montesquieu, então, lá em 500 anos passados, parece que tinha razão, né? Mas muita razão, muita razão. Mas é importante ressaltar que a questão já foi votada no Congresso, a questão da reeleição. Acabamos, portanto, nesse primeiro momento, a votação na Câmara dos Deputados. Só tem no próximo ano. No próximo ano ainda tem o Instituto da Reeleição. Para os governadores. Para os governadores. Mas vamos ver se o Senado não vai modificar, né? Ok, pode ser derrubado. Apesar que quando o Senado modifica, a Câmara tem que votar de novo, né? Tem que votar de novo, é isso aí. Aí a soberana em tudo aí é a Câmara. É a Câmara. É o caso da maioridade penal. Nós vamos falar no próximo bloco. Olha, está chegando 2 perguntas aqui. Uma é para o pastor Marcos Arruda e outra é para o Gurupi. Vamos primeiro para o Marcos Arruda. Ana Maria Souza, o final do telefone 7717. Muito obrigado por estar assistindo nosso programa. Obrigado pela pergunta. Ana Maria. Marcos, qual a ligação da sua igreja com a política? Olha, na realidade, o Estado é laico. Logo, a igreja também... Qual que é a tua... Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. É a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não tem ligação alguma com política. E nem pode ter. E com a política também não tem ligação nenhuma. Toda vez que a igreja se juntou com a política, e a política se juntou com a igreja, foi confusão, muita gente morreu, só desgraça, povo passando fome. Igreja é igreja, política é política. A política não deve se envolver nas coisas da igreja e a igreja não deve se envolver com as coisas do Estado. Mas o cidadão, o pastor cidadão pode sair candidato, o pastor cidadão padre pode sair candidato, o policial pode. Aí é onde está com grande confusão, né? É, exatamente. Porque enquanto cidadãos eu pago imposto também. Eu, cidadão, que sou pastor... Mas além de pastor, eu sou engenheiro, estou terminando o curso de Direito agora também. Eu sou um cidadão que paga impostos e aí, como cidadão, eu tenho direito de também dar a contribuição para a sociedade no qual eu vivo, no caso aqui Osasco. Como dei minha contribuição aqui de 2001 a 2004 no legislativo aqui da cidade. E inclusive lá no Congresso tem a bancada evangélica. Lá, né? Que é forte, né? Muito forte, muito deputado. Forte, né? Que essa bancada evangélica, na realidade, muitas vezes eu fico assim meio com medo do título, porque, por exemplo, quando se coloca a bancada evangélica, coloca esse grupo aqui, vocês vão discutir só coisas aqui dos evangélicos. Eu fico meio preocupado, porque os temas mais relevantes não são discutidos na bancada evangélica. Os temas mais relevantes, por exemplo, é o plano plurianual, onde se discute para onde vai a verba. Isso. E aí essa verba não vai lá para os evangélicos. Então é uma grande bobagem os evangélicos falando, eu vou ficar defendendo aqui tema de Jesus. Até porque Jesus não precisa de ninguém para defender ele. Deus não precisa de ninguém para defender ele. Nem padre, nem pai de santo, nem ninguém. Deus é Deus e ele sabe se defender certinho. Eu também acho que não pode misturar as coisas. Agora, logicamente que para nós, cidadão brasileiro, é bom ter as bancadas. Bancada evangélica, bancada católica, até a bancada da bala, que eles falam que tem lá, tudo bancada bem. Ruralista, bancada dos empresários. Bancada ruralista, dos empresários. É o que representa a nossa sociedade. Não tenha dúvida. Nós temos lá no Congresso exatamente o que é a nossa sociedade. Isso que tem que se discutir, queira ou não queira. Muita gente, eu acho que deve ser um tema depois, a questão da participação do Tiririca. Nós temos uma parcela da população que é representada pelo próprio Tiririca.
O Tiririca também é um caso à parte, porque deputado já no segundo mandato, nunca usou tribuna, nunca entrou com nenhum projeto, mas deixa para lá. Nós vamos o programa Fala a Verdade, e hoje tá bom o programa, hein? Para quem gosta de discutir política, olha, manda as perguntas aí, tanto para o Gurupi, até para mim pode mandar pergunta. Para o Gurupi, para o pastor Marcos Arruda, e tá legal o programa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida, nosso segundo bloco. Programa Fala a Verdade, agora no segundo bloco. Olha aí nosso WhatsApp aí, se quiser fazer alguma pergunta para nossos convidados, telefone 958-935-075. Hoje nós estamos entrevistando aqui o jornalista Gurupi Martins e Marcos Arruda, ambos assessores do vereador Rogério Silva. E vamos falar um pouco do Rogério Silva, o Marcos. O trabalho dele na cidade, especificamente a área social é o mais forte dele. Rogério Silva ele tem um trabalho muito forte na área da área social, até porque ele está muito ligado à igreja, né? Então, ao movimento das igrejas. Então, ele tem andado muito nas igrejas evangélicas, mas não só nas igrejas evangélicas, porque ele, como tem academia, então ele trabalha com saúde. Então, o tema dele sempre foi saúde e saúde integral. Então, cuidar do corpo, cuidar da alimentação e cuidar da mente também. Então, isso tem sido um foco do vereador Rogério Silva em toda a cidade. Quer dizer, ele foi eleito aí com 4.300 votos e ele sempre foi o presidente do partido, do PSC, né? E um trabalho muito forte, focado em família. Então, trabalho focado em família, com encontros de casais, com encontros da juventude. Então, o trabalho do Rogério, as defesas que ele tem feito na Câmara, é sempre as defesas pautadas na família. O que é bom para a família é a frase dele. Se é bom para a família, é bom para o PSC, eu voto sim. Esse é o padrão Rogério Silva. Eu lembro que eu entrevistei, quando fazíamos entrevista no Osasco Plaza Shopping, aquelas entrevistas que nós caminhávamos. Muito legal. Dentro do Osasco Plaza Shopping. Vocês trouxeram na época o presidente nacional do PSC, não foi? Foi candidato a presidente da República. Exatamente. Em 2014. Como chama o nome Everaldo, dele? Everaldo. Pastor Everaldo. Pastor Everaldo, teve aqui em Osasco. Fora de série. Sim. Ele mora no Rio de Janeiro. Mora no Rio de Janeiro, uma grande personalidade que participou do debate, quer dizer, com o tema família. Foi mesmo. Dizer, então, o tema família, e até vem muito a ver com o slogan que o Rogério Silva tem, que é aquele respeito começa em casa, que tem o paz começa em casa também, quer dizer, tudo começa em casa, tá certo. Tudo começa na família. Tá quer dizer, então o PSC é um partido da família. Por que a bancada evangélica é tão criticada pelos homossexuais, os transgêneros? Porque parece que a gente vê assim uma dificuldade de cada um seguir seu caminho, o dono do seu corpo faz aquilo que bem entende, mas parece que não há entendimento nesse sentido. Você pode me explicar para mim? Na verdade é o seguinte, se tem alguém, e aí acho que fica muito legal com essa oportunidade, Nilson, porque se tem alguma entidade, associação que é inclusiva, é a igreja. Porque a igreja vem tudo. Igreja vem bandido, igreja vem prostituta, igreja vem sem vergonha, vem mau caráter, vem tudo junto, toda gente estragada, vem para a igreja, inclusive eu. Deus quer falar, mas e você? Não, inclusive eu. Você chegou na igreja e estava estragado, é isso? Quem chega... Não tem ninguém que não esteja estragado em algum momento, ou em alguma área. Todos nós precisamos de Jesus. E quem chegou perto de Jesus, Jesus incluiu. Jesus incluía os excluídos. Quem não queria, quem era excluído absolutamente da sociedade, Jesus dizia, não, vinde a mim. E a igreja, estão querendo rotular a igreja, Nilson, como alguma coisa que é excludente. Nós nunca tivemos problema com gay, nós nunca tivemos problema com homossexual, como nunca tivemos problema com bêbado, com drogado, com ninguém, até com os aparentes normais, que de normal não tem nada. Vem todo mundo para a igreja. Porém, há um certo aspecto do movimento LGBT que eles querem vir para a igreja e casar dentro da igreja. Daí não, a Bíblia diz que não é para casar homem com homem. Só isso.
Se você quiser vir, você é homossexual, quer vir para a igreja, vem. O que nós não vamos fazer? O seu casamento. Mas não existe cura gay, não, né? Isso aí não, né? Essa mensagem de cura gay, isso aí... Olha, até o calo, se o cara não quiser curar o calo, não há cura para quem não quer cura. Agora, por exemplo, dizer que, por exemplo, eu nasci homem, falou, em determinado momento eu vou ter a possibilidade de escolher. Eu acho que são casos extremamente específicos. Eu também acho, cada um é dono de si. São casos extremamente específicos. Se o sujeito nasceu mulher no corpo de homem, vai lá faz a operação. A gente tem que parar de cuidar da vida alheia. Muda lá, e aí sim, se o governo falou que aquele sujeito, o João, não é mais João, o João agora é a Estela, é Joana. Agora é a Joana, vem para a igreja que eu vou fazer seu casamento. Eu vou fazer seu casamento. Não vai ter problema de gay, não. E outra coisa, se tem uma coisa que nós evangélicos, não vou nem dizer evangélicos, não, porque a igreja católica está nessa também, o pensamento é o mesmo. Nós cristãos não somos excludentes. Na igreja, até cachorro sem dono entra. Tá certo. Qualquer um entra na igreja. Ô, meu mestre Gurupi Martins, Fala, e você, o seu trabalho com o vereador Rogério Silva? Só completando o que eu faço, não sei se eu acho... Você faz lá? Eu faço assessoria de imprensa para o vereador. Mais o quê? Eu faço um jornalzinho, a história, um pouco contando a história do vereador, não sei se consegue pegar. E consigo fazer essa relação com a imprensa, porque o vereador precisa Põe assim, conversar. Bem na frente do seu rosto, que a câmera pega legal. Ó. Legalzinho. Olha lá, tá vendo? Esse é um trabalho do vereador que eu acabo fazendo, contando um pouco do que vem a ser o trabalho, porque a nossa cidade precisa de uma imprensa cada vez mais forte. O trabalho que você está fazendo é louvável. Então, o vereador não tem condições de estar em todos os bairros. Há necessidade de um papel. Vocês são o olho do vereador, o olho, olhos e ouvidos. Fazer esse trabalho de imprensa, divulgar o que o vereador está fazendo, que muitas vezes as pessoas não têm certeza, porque a gente, queira ou não queira, por estar tão próximo de São Paulo, existe uma parcela da população ainda que pensa que o vereador é de São Paulo, lamentavelmente, mas a gente está tentando tirar essa imagem aos poucos para dizer, e tem história, o vereador tem trabalho, então esse é o papel. Nós estamos entrevistando aqui dois amigos meus aqui, fui muito satisfeito de eles estarem aqui hoje, e vocês façam a pergunta através do WhatsApp, 958-935-075. O programa hoje nós estamos discutindo fatos políticos, a atualidade, e está aqui o Marcos Arruda, foi vereador em Osasco, e o jornalista Gurupi Martins. Ambos são assessores do vereador Rogério Silva, que era para estar aqui hoje, e na última hora pediu muitas desculpas e não pôde realmente comparecer, porque São Paulo é um transtorno. Você nunca sabe quando o trânsito vai estar bom ou está ruim, então aí não tem jeito. Mas ainda bem que eles falaram, então nós podemos entrar, nós substituímos ele, e para mim está sendo muito prazeroso estar aqui com vocês. Nós estamos com várias perguntas aqui, eu já vou começar a continuar, porque senão não vai dar tempo de vocês falarem sobre todas que estão aqui. Gurupi, o José Carvalho, o final do telefone é 8714. Gurupi, qual foi o maior furo de reportagem que você já teve na sua vida com o jornalismo? José Carvalho, muito obrigado pela oportunidade de responder essa questão. Por muito tempo eu fui de estúdio, eu apresentei o Cidade Alerta por muito tempo do Francisco Rossi. Então, chamava Cidade Alerta? Cidade Alerta. Depois foi para o SBT, o SBT copiou. Eu por muito tempo, muito de estúdio. Então, o estúdio não te permite tanto isso de rua. Mas eu tive uma passagem também pela CBN, que pertence à Rede Globo. E lá naquela época, eu não vou recordar certinho o nome da pessoa, tá? Foi um sequestro lá na Zona Leste, que se fazia muito, um problema. E eu fui o primeiro a chegar quando prenderam o sequestrador. Então, acho que foi o máximo ali, em termos assim, naquela época, eu não recordo o nome do sequestrador, mas deu muita repercussão naquela época. Ô Marcos, aqui está Regina Souza, final do telefone 1181. Marcos, qual a maior dificuldade dos cristãos na atualidade? Olha, a grande dificuldade dos cristãos, eu não diria nem dos cristãos, eu diria do mundo, é falta de amor. E amor, na realidade, de repartir. Imagine você, hoje, 3 pessoas, os mais ricos do mundo, eles detêm a quantidade de dinheiro de 48 países pobres. 48 Nesses 48 países pobres, vive 600 milhões de pessoas. 3
3 pessoas têm a mesma quantidade de dinheiro. Pode falar o nome de deles? 6 milhões de pessoas. Bill Gates. Tem aí 3. E se você pegar, Mexicano. se você pegar 265 pessoas, isso eu li num padre, que é amigo meu, que é o Leonardo Boff. Está no livro dele, chamado Transformação. 267 pessoas têm exatamente a mesma quantidade de dinheiro que 50% do planeta. Não tem. Quer dizer, enquanto tem 300 pessoas milionárias, nós temos 30% do planeta que hoje de manhã Somados, você quer dizer? amanheceu, somados. Tá. Agora entendi. Amanheceram hoje, não comeram. Hora do almoço agora, daqui a pouco nós vamos almoçar depois do programa. Não vão almoçar. Não vai ter o jantar. As pessoas ficam uma semana sem almoçar. E eu vou dizer outro dado. Há alguns anos atrás, Nilson, caiu aquele avião, uma desgraça, da TAM. No aeroporto de Congonhas. No aeroporto de 199 assisti pessoas. ao vivo. Morreram 199, Eu estava 200 assistindo a pessoas. televisão, eu vi. 200 pessoas. Eu vou dizer no Brasil, você perguntou qual que é o maior problema, Regina, do cristão. No Brasil hoje, todo mês, morre 200 crianças de fome. Todo mês. Quer dizer, é um avião da TAM caindo todo mês. Nós que somos a 8ª economia do mundo, estamos deixando as nossas crianças passar fome. Isso é um problema da igreja. E a igreja, ao invés de ficar discutindo o problema de gay, se o gay quer casar ou não quer casar, a igreja devia cuidar dessas pessoas que estão morrendo de fome. Esse é um grande problema, Nilson. E eu estou nervoso. Porque está morrendo criança e a gente fica cuidando de tema que não tem nada a ver. Está caindo um avião da TAM todo dia na nossa cabeça e a gente preocupado com gay. Deixa eu te provocar um pouquinho mais. Eu acho que como Solta uma jornalista, pimenta nele aí. eu gosto muito desse. Você acha que quando a pessoa fala igreja, tira de si a responsabilidade. Mas o que vem a ser igreja, senão... Nós todos. Nós todos. E está morrendo gente de fome hoje. Por exemplo, nós estamos chegando no inverno. Tem gente que vai morrer de frio. E lá na nossa casa, nós que somos igreja, porque a igreja não sou eu, é eu, Nilson, Gurupi, nós somos a igreja, e tem um bocado de roupa lá que faz 3 anos que a gente não usa. E também não dá para ninguém. Então, o que o mundo está precisando, o que a igreja está precisando, é desse sentimento de cristianismo, de ser generoso, de amar, de se entregar, ao invés de eu ficar guardando, é da partilha. É que o Papa Francisco, inclusive, grande sujeito, que não é da minha igreja, mas poderia muito bem ser. Quer dizer, está falando da partilha, da solidariedade, de nós repartirmos o pão. Isso que a igreja está precisando fazer. Vamos para Brasília agora. Vamos para Brasília. Estamos pegando um avião e indo para Brasília. Vamos lá. Piorar, sem cair. Vai piorar, então. Essa semana foi muito importante lá em Brasília a votação da redução da maioridade penal. Eu assisti quase praticamente tudo através da televisão, às vezes até pelo computador, que às vezes estavam vendo novela lá, e eu botei meu fone de ouvido e fiquei assistindo. Eu fiquei surpreso com a competência sim, de dirigir a sessão, e de levar a sessão até o final da forma que foi levada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A forma como ele fez, se é legal, eu não sei, mas ele conduziu de uma forma que deu uma aula para todos aqueles deputados que estavam lá, até o Serra estava lá observando, e eu achei, o Brasil está precisando de muito político esperto, igual esse cidadão aí. Regimentalmente, ele foi nota 10. Ele foi impecável, ele não saiu em nenhum momento da cadeira dele, nem para ir no banheiro. Na hora que demorou 5 horas para chegar ao final da sessão, ele decretar lá a quantidade de votos. Ele segurou 40 minutos o painel, não falou, deu chance para todos os deputados que queriam falar. Todo mundo votar, se manifestar. De um lado ou de outro. Mas aí a pergunta não é essa, a pergunta é, a maioridade penal, será que vai resolver ou não vai resolver? Eu penso o seguinte, Nilson. A redução da maioridade penal. O que eu vejo? Eu acho que nesse momento, a população brasileira está esperando que nós, políticos, resolvamos um problema que nós estamos vendo na televisão o tempo todo. Que os grandes canais de televisão estão veiculando. E há alguns crimes absolutamente deploráveis, de que alguns jovens menores de 18 anos, sabendo disso,
se utiliza desse instituto aí de ser menor para cometer algumas atrocidades. Então penso eu o seguinte, a redução da maioridade vai resolver o problema de drogas? Não. Vai resolver o problema de armamento? Não. Não. Vai resolver o problema de educação? Não. Não. Vai resolver o problema dessas crianças que estão morrendo De por jeito falta de alimentação e por falta de saneamento básico? Não. Não. Então, o problema da educação, de saneamento, de drogas, de armas tem que ser resolvido. Assim como tem que ser resolvido, eu acho que ficou de bom tamanho. São duas linhas paralelas, eu falei aqui outro dia. São duas linhas paralelas. Uma coisa não elimina Uma coisa a outra. é parar com que o menor pare de matar as pessoas. Isso. De que forma é? Colocando ele em algum lugar, não importa se é no presídio, num lugar só para menores. Colocar lá e deixar ele lá. E do jeito que ficou na E a outra linha paralela é essas crianças que estão nascendo hoje, que até falei outro dia aqui, que ó, a criança que nasce numa favela não nasce bandido. Muito pelo contrário, favela mora muita gente decente, tudo. E que essa linha paralela tem que começar desde já a ver esses menores para que não se transformem nesses atuais aí. Agora não podemos pagar o pato pelos atuais. Claro. Eu posso... Sair à rua, ser assaltado, morto por um menor. Lá no Rio de Janeiro, esfaquearam lá o médico, só para tomar uma bicicleta e saíram rindo. Ô, Nilson, eu posso Não dá para tolerar entrar numa linha que é muito interessante, a seguinte situação. A população brasileira estava pedindo, portanto... 87%. 87%, as pesquisas apontam exatamente isso. Para os políticos, é importante a gente ressaltar que nós tivemos duas votações. Na primeira, houve uma rejeição. 5 votos. Portanto, foi 303 votos, são necessários 308 Isso. para aprovação. Não houve, portanto, essa votação. Para os políticos seria interessante, ou pelo menos se pensasse politicamente, atender O clamor popular da população. Exatamente. Tivemos, portanto, uma segunda O político votação. não é representante do povo? Então tem que ser um representante do povo. Pois é, uma segunda votação, que tivemos, portanto, 323 votos, portanto, favorável. 323. 323. O que nós devemos pensar, eu acho que isso que devemos analisar é o seguinte: alguns analistas dizem que apenas 3% da população encaixaria nesta questão do menor. Mas aí. não tem problema. Mas o mais O importante importante é a vida do cidadão Pois é. que vai sair para trabalhar de manhã. Pois é, não, mas o que eu quero falar é o mais. seguinte, eu vou chegar. Isso é mais Eu importante. acho que o mais importante foi a resposta do governo. O que nós, a população, precisa e estava cobrando naquele momento, seria a resposta do governo. E esse governo deu agora, eu falo governo, os políticos atendeu o que a população espera, que é a votação. Vai resolver? Pelo menos, não votando, você já tinha a resposta que não. E votando favorável, você tem, é a resposta do governo que pode ser que tenhamos um resultado Já progrediu positivo. muito. E houve Nós um achávamos progresso. que não ia resolver, já melhorou bastante. Deixa eu ver aqui, falar do intervalo que está vindo aí. Nós estamos entrevistando aqui hoje Marcos Arruda, vereador de Osasco, o Gurupi Martins, jornalista, e vamos para o último bloco, em seguida, depois do intervalo. Voltamos já. O programa tá bom, muito bom mesmo. Estou aqui hoje com duas pessoas que eu gosto muito, 2 amigos aqui, o pastor Marcos Arruda e o jornalista Gurupi Martins. Estamos discutindo vários temas aqui. Eu tenho muitas perguntas, vou ser obrigado a fazer as perguntas e a gente abordar algumas ideias que a gente estava falando agora há pouco aqui, sobre outros temas, tá bom? Gurupi, como jornalista imparcial que é, qual a sua opinião sobre a reforma política, se é que iremos ter uma? Arnaldo Lins, final do telefone 3331. Posso responder da seguinte maneira, Pode. depende do ângulo que você está vendo. Para os políticos, nós tivemos uma reforma política. Todos os temas foram discutidos, porém, ficou exatamente do jeito que estava. Nós temos hoje 32 partidos. O grande desejo da população, que seria
na reforma política seria entender ou atender a população. Essa parte nós não tivemos. Não foi o eleitor, se assim podemos dizer, não foi contemplado. Porque ele queria votar para dizer assim, poxa vida, eu tenho que ser obrigado a votar? Você é contra o voto obrigatório? O facultativo, para mim, eu acho melhor. Eu acho que nós precisamos amadurecer um pouco mais. Eu acho que o voto facultativo seria, e parlamentarismo, ótimo. O Brasil ia entrar no eixo. Do jeito que está a política, queira ou não queira, que virou um comércio, eu sou especialista em marketing político, na USP a gente discutir exatamente o seguinte. Hoje, o político, ele faz carreira. Lamentavelmente, ser político é fazer carreira. O cara quer ser vereador, depois quer ser deputado estadual. De deputado estadual já está pensando em ser deputado federal e já imaginando como é que você, candidato ao governo, ou mesmo senador. E no futuro, presidente da República. Então, para a classe política, ficou do jeito que estava. Muito rapidamente, do jeito que estava e continua. Então, para o eleitor, eu acho que não tivemos uma reforma política. Mais uma pergunta para você, Gurupi. É o Cássio Andrade, o final do telefone 8171. Gurupi, qual a maior dificuldade do jornalista na cidade de Osasco? Pode falar. Poxa vida, temos dificuldades. Eu acho que o fato está... Nós temos vários meios. Vamos colocar o seguinte, eu sempre conto a historinha. Tem 10 pontos positivos, 10 pontos negativos. Mas eu acho que é o seguinte, pela questão da proximidade da capital, muita gente acaba associando, ou pelo menos consumindo, algo de São Paulo. Então, a cidade de Osasco fica em segundo plano. Mas nós temos que dizer o seguinte, nós temos uma imprensa forte na cidade de Osasco. Jornais com pois história. Eu vou falar a minha opinião. Jornais com história mesmo. Eu acho que precisamos, nós não podemos esquecer que o Diário tem uma história. Nós não podemos esquecer que o Jornal da Rua tem uma história. O Primeira Hora fez história na cidade de Osasco. Grande Osasco. O Grande Osasco, eu trabalhei uma história lá, que você onde trabalhou eu comecei muito minha bem. carreira. Pois é, tem história na cidade de Osasco. Eu acho que nós temos a imprensa, agora com a televisão, estamos fortalecendo. Verdade. Eu acho que estamos crescendo cada vez mais. Mas eu vou resumir uma palavrinha bem curtinha. Qual é o maior problema do jornalista de Osasco? Chama-se união. Só isso, não preciso dizer mais nada. Falta união. Aí, vem uma pergunta para mim aqui agora. Nilson, como você vê a situação da Câmara dos Vereadores e da gestão do Executivo em nossa cidade? Olha, eu vou dizer para vocês, primeiramente a Câmara. Eu estou até publicando hoje mais uma crítica, não sei se você leu lá, eu li. Até coloquei a foto do Jair Assaf no Correio Paulista, quem quiser é só ir na banca e pegar o jornal e ler. Eu estou falando lá sobre a situação da Câmara, que o vereador, às terças e quintas-feiras, vai na sessão da Câmara ficar 90 minutos para depois ir embora. É normal? Lógico que não é normal. Temos aqui uma pessoa que foi vereador na Câmara, na época dele não era assim. Na época dele tinha o expediente, encerrava o expediente, os vereadores tomavam um cafezinho, fazia a nova chamada, voltava, abria a sessão da ordem do dia. O que é a ordem do dia? É a pauta legislativa que está lá, para votação de projetos importantes, tanto dos próprios vereadores, como projetos do Executivo, que o prefeito manda para o Legislativo. E está travado. Sabe por que está travado? Porque o vereador continua insistindo que tem que fazer projeto usando verbas do erário para o projeto. Isso não pode ser proibido. Quem pode mandar projeto que vai despender de verba do erário, do orçamento, é o Executivo. O vereador não pode gerar um projeto que tenha gasto. E eles continuam fazendo isso. A prefeitura, o prefeito, muito sabiamente, veta o projeto. E temos lá mais ou menos uns 80 vetos na pauta, trancando a pauta. E os vereadores simplesmente não querem se sujeitar a ver o veto dele, tendo que votar a favor do veto dele para derrubar o veto. E aí trava, e a pauta, e a sessão encerra sempre 1h30 depois, porque eles saem da sessão. A técnica é a seguinte. Posso te só um provocar? momentinho. A técnica é o seguinte, 1/3 de vereadores dentro da sessão, igual lá na Câmara dos Deputados. A sessão é aberta. Menos de 7, porque é 21, que é 1/3, a sessão é encerrada e pronto. Pode falar. Não, é só te provocar. Eu sei que você está certinho, a sua análise está certa. Está lá no Correio Paulista hoje. Só que nós temos que fazer uma observação da seguinte maneira. Existe uma regra para a ordem do dia. E os vereadores, a maioria, acaba usando dessa regra como um instrumento de discussão mesmo. Poxa vida, não vou entrar porque tem os vetos, que você fala que são os vetos, que acaba trancando.
mas é um instrumento que a maioria acaba mas não usando. pode. O povo quer ver o vereador trabalhando. E o vereador em Osasco não ganha mal, não ganha bem. Tem 21 assessores cada um, se não me falha a memória. Dá para trabalhar muito, não precisa ficar nessa. Começa a fazer os projetos direitinho, sem projetos que não precisa usar a verba, sabe? Que o prefeito vai lá e sanciona. Eu não sei a opinião do Marcos. O Marcos foi vereador lá, ele pode dizer alguma coisa sobre isso. Desde aquela época já tinha um problema com a questão da ordem do dia, nunca chegava. Não tinha ainda. Começou em 2008. O vereador, acima de tudo, tem que ter competência para estar lá na Câmara. Isso, E o problema, inclusive, de se discutir, na realidade, é que muita gente não discute porque não tem assunto. Não discute porque não sabe debater. Não discute porque não vem a público para dar a cara para bater. Então, o que os vereadores têm que saber, e aí não tem dificuldade nenhuma, não. Porque eu represento aqui o vereador Rogério Silva, que não tem dificuldade de vir, de discutir qualquer tema. E os vereadores lá, muitos deles estão com dificuldades. Então, você que está nos ouvindo aqui, que fala a verdade, que é o programa aqui do nosso amigo Nilson, preste atenção, no ano que vem tem eleição de novo. Cuidado que você vai votar, porque senão eles vão lá, eles querem ganha 15 mil reais por mês para trabalhar 90 minutos. Deixa eu só falar porque perguntaram para mim da gestão do executivo na cidade, eu acho que o prefeito Lapa está sendo um dos melhores prefeitos que passou na cidade. Esquece o partido, esquece o PT, eu não estou falando do partido dele, estou falando do cidadão. O cidadão que chega às 6h30, 7 horas na prefeitura e vai embora, às vezes, no dia seguinte, depois da meia-noite, certo? Ande pela cidade e veja a quantidade de obras que tem na cidade. Vocês não imaginam os projetos que estão sendo aprovados em Brasília, liberação de verbas que estão chegando e as obras que já estão em andamento. Como é que eu posso classificar uma administração dessa como ruim, como péssima? Não posso. Eu não posso. E o momento não crítico, posso né? Classificar. O momento econômico lógico, que estamos não posso. atravessando. A transformação que a cidade está tendo aí, não vou, tudo bem? Então essa é a minha opinião. Eu sei que tem muita gente que vai pelo partido, é do PT, não presta, não tem nada a ver. Todos os partidos têm gente boa e tem gente ruim, não tem essa não. Vamos para as perguntas, senão não vai dar tempo para nós aí. Pastor, ainda existem muitas brigas entre os partidos de Osasco. Na sua opinião, como podemos melhorar essa briga, que é mascarada por quem está no poder, dizendo que não existe isso? Lázaro Nunes, 3985, vem em cima do que você falou agora, das eleições do ano que vem. Na realidade é o seguinte, as brigas é para quem quer estar no poder. Porque quem é político, e isso não é arrogância, ou talvez seja, o cara quer estar no poder, quer estar onde decidir. E o que é política? Política é eu achar que eu consigo fazer melhor do que quem lá está. Então o PT tinha certeza que faria melhor que o PSDB, o PSC tem certeza que pode fazer melhor do que o PT, o PT do B tem certeza que pode fazer melhor do que o PTN, o PTN tem certeza que pode fazer melhor do que o PSDC, o PSDC tem certeza que pode fazer melhor do que o PCdoB, e isso não é arrogância, isso é pluralidade. Então todo mundo quer o quê? Quer chegar no poder para colocar aquilo que ele crê, as suas crenças, colocar a favor da população. Deixa eu ir rapidinho aqui, só para completar, não vai dar eu acho que é interessante tudo isso, que a gente sempre cobra, pelo menos como secretário lá do PSC, é o seguinte, tem um ditado que diz o seguinte: você que é bom, não entra para a política, vai ser governado pelos maus políticos que aqui estão. Tá certo, isso aí. Eu tenho duas perguntas aqui que são mais ou menos parecidas. João Cruz, pelo telefone 378, 398. Obrigado, João, pelo prestígio aí de estar nos assistindo e mandar pergunta para nós. Vocês enxergam Osasco daqui a 10 anos como uma cidade desenvolvida nas diversas ruas, saúde, educação e segurança? E Nádia Sintra, final do telefone 9245, eu agradeço a ela também. Como vocês veem o crescimento da cidade de Osasco? A administração atual vem trabalhando para colocar Osasco no lugar significativo? Podem responder as duas, porque primeiro vocês escolhem quem fala primeiro aí. Eu diria o seguinte, Gurupi, a cidade de Osasco, quem olha a cidade de Osasco há 20 anos atrás, e quem olha a cidade hoje, vai ter a certeza, quem, por exemplo, mudou, foi para Minas, foi para Bahia e voltou agora, 20 anos depois, vai encontrar uma outra cidade. Hoje é uma cidade pujante, uma cidade que cresce cada vez mais, com um orçamento bom, com gente boa. O povo da nossa cidade é um povo de gente boa. Claro, como cresce bastante, o problema de ontem não é o problema de hoje. Nós tínhamos problema de criminalidade aqui gigantesca, nós tínhamos problema aqui de esgoto gigantesco, nós tínhamos problema aqui de falta de escola, que não são os problemas hoje. Hoje nós temos escolas, hoje nós temos ruas, temos avenidas, só que hoje todo mundo tem carro.
E como todo mundo tem carro, as ruas que não eram nem asfaltadas há 20 anos atrás, hoje estão asfaltadas, mas estão estreitas. Quer dizer, então os problemas e as demandas vão sendo cada vez outras. Mas tenho certeza que com esse povo bom que mora em Osasco, e a gente votando direitinho, e vamos votando, vamos reciclando, erramos, não tem problema errar. Na próxima a gente acerta, vai trocando, e o negócio vai caminhando bem, Mafalda, é visível isso. Quando você fala a questão dos automóveis, é interessante o seguinte, antigamente você não tinha coragem, ou pelo menos não era viável, emplacar o seu carro na cidade. Por quê? Se você emplacasse o seu carro na cidade, o seu carro era desvalorizado. Desvalorizado, é verdade. Então, se o seu carro hoje tem a placa de Osasco, é porque você acredita e a cidade cresceu. É verdade. Então, isso que é interessante. A partir do momento que você começa, você fala assim, você é da onde? Não, eu sou de Osasco. Pronto. Você está reconhecendo o crescimento da cidade. Se nós pensarmos em Osasco nos anos 70, que nós somos denominados a capital do crime, né? O que é Osasco. Hoje nós temos grandes universidades aqui na cidade, com grandes cursos. Temos curso de engenharia hoje. A verticalização da cidade, fato a verticalização. Exatamente. Quer dizer, imagine, eu quando fiz engenharia, eu tive que ir lá para Mogi das Cruzes estudar. Hoje tem engenharia aqui, tem curso de direito, tem curso de informática, temos 3 grandes universidades. O maior banco privado da América Latina está aqui em Osasco. Quer dizer, as grandes indústrias, grandes shoppings. Aqui, por exemplo, na nossa região central de Osasco, é a maior economia que tem, acho que na América Latina inteira. Passa aqui na cidade de Osasco, todo final de semana, amanhã, talvez esteja chovendo, amanhã tem um pouco menos de gente. 500 mil pessoas passam no Lago de Osasco amanhã. No Calçadão. Vamos fazer rapidinho, eu tenho mais 2 perguntas aqui. Eu gostaria que vocês economizassem agora na fala, para dar tempo da gente poder encerrar o programa com as 2 perguntas respondidas. Ó, Angélica Tachina, o final do telefone 8141, obrigado, Angélica, por prestigiar a gente aqui no nosso programa, Fala a Verdade. Pastor, você acredita em ecumenismo? Como é a sua com a Igreja Católica? Não tenho dificuldade nenhuma de andar com ninguém. Jesus andou aqui com todo mundo que ninguém queria andar. Andou com bêbado, com prostituta, com gente ruim. Inclusive ele morreu salvando ladrão. Olha que coisa. Jesus, ao invés de salvar gente boa entre aspas, Jesus morreu salvando um ladrão. Para dizer, para mim e para você, que nós não temos que ter dificuldade. Jesus não tem saco de lixo. Jesus não tinha discriminação com ninguém. Não tinha problema com ninguém. Então a igreja, do qual eu faço parte, também não tem um problema com ninguém. Inclusive li a biografia do Carol Otila, que é o Papa João Paulo, Papa polonês. Adorei e estou adorando o Papa. Deixa eu te interromper, Marcos. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Bem rapidinho, ó. Essa aqui é a pimenta. A pimenta que caiu aqui, ó. Manda. Bem rapidinho, a sua opinião, a sua, depois eu falo a minha. O prefeito irá mudar de partido devido ao desgaste do PT? Elias, final do telefone 1939. Obrigado, Elias. Pergunta muito boa. Vai lá, bem rapidinho. Se eu fosse o Jorge Lapas, que é o meu prefeitão, e se quiser o meu voto, prefeitão, você vai ter que mudar de partido. Se eu fosse o Jorge Lapas, que é meu amigo, engenheiro, competente, gente boníssima, se quiser ganhar a próxima eleição, vai ter que trocar de partido. Você, Gorofilho? Eu tinha um professor que falava o seguinte, não adianta você falar A, B ou C. Veja na entrelinha. Na entrelinha, eu acredito que sim. Que você acha que ele vai mudar de partido? Deve mudar. Ninguém falou nada, ele não falou, ninguém falou nada. Mas quando você olha... Eu falei. Olha, você já teve... Eu falei que talvez, né? Eu não vou falar que ele vai mudar, mas eu tenho a minha opinião. De divulgar. Por isso que eu estou falando eu soltei essa aí, é o que eu estou vendo, né? Sabe, eu estou vendo a crise que o partido dele está acontecendo no país inteiro, né? Para dar um exemplo, a cidade de Hortolândia, que foi a única cidade do estado de São Paulo que o PT ganhou a eleição lá na cidade. O prefeito parece que já está até acertado o partido que ele vai lá. A Marta Suplicy, que é uma petista histórica. Exatamente, olha, ele tem boa chance de ganhar a eleição em São Paulo o ano que vem, a Marta já no PSB. Então a minha opinião é o seguinte, se eu fosse ele, eu ia pensar diversas vezes sobre essa possibilidade, porque eu falo isso de operação kamikaze, você ir para a kamikaze é assim, os japoneses que estavam na guerra entravam no avião para jogar o avião em algum lugar sabendo que ia morrer. Então, às vezes, tem que pensar, será que eu vou ser um kamikaze na eleição? Sabendo que eu vou
partir para a morte e eu vou continuar do jeito que eu estou, então tem que pensar desse jeito. Agora, eu não sei os acordos que eles têm lá dentro, então eu não posso falar assim, tem que mudar, é a opinião dele. Agora, eu, Nilson Martins, eu estaria pensando seriamente na mudança, principalmente nos desacordos que estão tendo o partido na cidade, com o grupo do João Paulo, o grupo do Emílio, uma desavença tremenda, então... Realmente, ô, Nilson, só para te ajudar, o PT gosta muito de ler, gosta de fazer pesquisas, ler pesquisas, fazer pesquisa, analisar. Se ele fizer uma leitura certinha o que nós temos hoje de pesquisas, ele muda. Eu acho o seguinte, ele é um prefeito que vai bater recorde de obras até o final do mandato dele. Pode escrever o que eu estou dizendo. Vocês não estão observando, mas eu estou observando na cidade inteira a quantidade de obras que esse prefeito está fazendo nessa cidade. E obras relevantes, educação, saúde, mobilidade urbana. Bom, vamos encerrar o programa, que a musiquinha está tocando, temos 1 minuto para finalizar. Considerações finais, Marcos Arruda. Obrigado pela Nilson, presença. Você é um grande jornalista, um grande programa. Eu assisto sempre esse programa, admirador seu, um abraço no seu coração. Obrigado. Um beijo no coração de todo mundo. Gurupi. Só um agradecimento todo especial, Nilson, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. E a você, que da nossa cidade de Osasco, estamos lá na Câmara Municipal, sempre à disposição. Vocês vão voltar de novo, eu vou convidar vocês para fazer outro programa aqui comigo, que foi muito bom o programa. E vamos trazer o nosso vereador. Claro, vamos sim. Claro, não tenha dúvida. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação no nosso programa, que está nos assistindo. Terça-feira estaremos de volta com mais um Fala a Verdade. Abraço a todos, fiquem com Deus.